Atenção, torcedor vascaíno, porque o clima em São Januário tá pegando fogo, e o motivo é dos grandes. O Vasco fechou um acordo milionário com a Crefisa, e essa movimentação vem gerando uma verdadeira revolta entre os palmeirenses. Isso mesmo. O que parecia improvável agora está escancarado, uma aproximação clara entre o Vasco da Gama e a empresa que por anos bancou o Palmeiras e ajudou a transformar o clube paulista em uma potência financeira do futebol brasileiro. E enquanto o torcedor vascaíno ainda tenta entender tudo o que está acontecendo nos bastidores, a ênfase no campo também é fundamental, porque a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou com o Vasco ainda brigando firme por posições melhores na tabela. Vamos direto ao ponto. A rodada encerrou com jogos importantes e resultados que mexeram com a parte de cima e de baixo da tabela. O Vitória venceu o Ceará dentro do Barradão por 1-0, o São Paulo foi até o Castelão e bateu o mesmo Ceará por 2-0, e Flamengo e Cruzeiro empataram sem gols. O reflexo desses resultados é direto na luta do Vasco contra o rebaixamento. A vitória do Vitória foi especialmente relevante porque fez a diferença para o Vasco cair de 8 para 5 pontos. O clube baiano foi a 25 pontos, enquanto o Cruz-Maltino se manteve com 30. Isso significa que, apesar de estar numa posição um pouco mais confortável, o Vasco ainda está bem próximo da zona de rebaixamento e precisa continuar pontuando com urgência. A situação do Bahia também entra nesse cenário, já que o clube perdeu para o Botafogo, e com isso, o Vasco segue a 10 pontos do tão sonhado G6. Essa distância ainda é significativa, mas o fato de permanecer dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana já representa uma evolução dentro da temporada conturbada que o time vem enfrentando. A próxima rodada será decisiva, e não é exagero nenhum dizer que será uma verdadeira final antecipada. O Vasco vai encarar justamente o Vitória, e o jogo será em São Januário, com casa cheia, ingressos esgotados e toda a pressão do mundo nas costas dos jogadores. É simples, se vencer, o Vasco abre novamente 8 pontos de vantagem em relação ao Vitória e respira aliviado. Mas se perder, a diferença cai para apenas 2 pontos, e o Caldeirão vira um barril de pólvora. A partida está marcada para as 4 da tarde de domingo, e não existe outro cenário aceitável senão a vitória. Um tropeço nesse confronto direto pode colocar tudo a perder e jogar fora toda a recuperação recente da equipe no campeonato. Em contrapartida, uma vitória pode significar uma arrancada definitiva, trazendo confiança, tranquilidade e até a chance de subir ainda mais na tabela, dependendo de outros resultados. Se o Vasco vencer o Vitória e outros resultados ajudarem, como um tropeço do Ceará contra o Santos, por exemplo, e o Grêmio não pontuar diante do Red Bull Bragantino, o Cruz-Maltino pode até terminar a rodada dentro do top 10 do Brasileirão. É uma projeção otimista, claro, mas absolutamente possível. O momento é bom, e o time tem mostrado evolução em campo. O que falta agora é consolidar isso com resultados, especialmente em casa, diante da sua torcida. A obrigação é clara: vencer. Não importa como, mas os 3 pontos precisam vir de qualquer jeito. Mas enquanto a bola rola dentro das 4 linhas, fora de campo o burburinho é ainda maior. O que está chamando mesmo a atenção de todo mundo é esse envolvimento da Crefisa com o Vasco. Muita gente já começou a se perguntar: será que o Vasco está sendo vendido para a empresa que ficou famosa por injetar milhões no Palmeiras? A diretoria do Vasco apresentou recentemente à Justiça os detalhes de uma operação financeira gigantesca, um empréstimo de 80 milhões de reais vindo diretamente da Crefisa. Isso mesmo. O clube corre contra o tempo para que esse dinheiro seja liberado o quanto antes e ajude a fechar as contas até o final do ano. Esse empréstimo tem um formato bem específico, chamado de debitor in possession, um modelo comum em processos de recuperação judicial, que é exatamente a situação em que o Vasco se encontra. O clube precisa desse aporte financeiro para cumprir compromissos básicos de curto prazo, e segundo os próprios estudos apresentados à Justiça, essa grana já estava prevista desde o início da reestruturação. A parte mais polêmica vem agora: se o Vasco não pagar esse empréstimo dentro do prazo estabelecido, a Crefisa passa a ter direito automático a 20% das ações da SAF do clube. E aí, meu amigo, a coisa muda completamente de figura. O contrato prevê 12 meses de carência, ou seja, durante um ano o Vasco não precisará devolver nada.
Depois disso, os pagamentos começam a acontecer em parcelas trimestrais, com um prazo total de 36 meses. Os juros são altos, a taxa é de CDI mais 7% ao ano, o que, na prática, dá algo em torno de 23% ao ano. Isso significa que o valor final pode ultrapassar os 97 milhões em 2027 e atingir 114 milhões até 2028. E é justamente aí que o bicho pega. Se até outubro de 2028 o Vasco não tiver quitado o valor integral, a Crefisa passa a ser dona de 20% da SAF vascaína. E tem mais. Esse detalhe do contrato está diretamente ligado ao fim do mandato da atual presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que, por estatuto, não pode ser reeleita para um novo mandato em 2028. Ou seja, bem no momento em que ela deixaria o comando do Palmeiras, a empresa comandada por seu marido, José Roberto Lamachia, pode virar acionista do Vasco. Coincidência? Tem torcedor que não acredita nisso. A aproximação entre Pedrinho, atual presidente vascaíno, e os donos da Crefisa já vem de algum tempo, e agora tá tudo ficando muito mais claro. Inclusive, antes mesmo das eleições presidenciais no Vasco, Pedrinho chegou a se reunir com José Roberto Lamachia na sede da Crefisa, e as conversas entre os dois foram intensas. Isso gerou um desconforto visível na torcida do Palmeiras, que recentemente já vinha criticando Leila por estar próxima demais do Vasco. Quando a Crefisa ainda era patrocinadora master do Palmeiras, já circulavam informações de que ela poderia estar interessada em adquirir a SAF do Vasco ou investir pesado no clube carioca. E esse interesse ficou ainda mais evidente quando surgiram informações de que a Crefisa estava disposta a investir cerca de 300 milhões de reais nos naming rights de São Januário. Isso mesmo. O valor, altíssimo, seria destinado para dar nome ao estádio vascaíno. A notícia causou revolta nos bastidores do Palmeiras, foi levada ao conselho do clube paulista e gerou uma grande discussão interna. Afinal, como pode uma empresa tão ligada ao clube paulista negociar investimentos tão altos com outro clube da elite do futebol brasileiro? Na época, a pressão foi tanta que a negociação não andou. Mas agora, o que antes parecia enterrado, voltou à tona, só que com outra roupagem. Não estamos mais falando de naming rights, mas de um empréstimo com cláusulas claras de conversão em ações. E não é qualquer empréstimo, estamos falando de 80 milhões de reais. A sensação que fica é que a Crefisa está, pouco a pouco, fincando seu pé dentro do Vasco. Isso levanta várias questões sobre o futuro da SAF e o verdadeiro plano por trás dessa movimentação. Essa aproximação entre as partes já é inegável. O que muitos enxergam como um simples acordo financeiro pode, na prática, ser o primeiro passo para uma aquisição futura. A diretoria do Vasco nega qualquer conversa sobre venda de ações para a Crefisa neste momento, mas os termos do contrato falam por si. O clube corre risco real de perder uma fatia importante da sua SAF caso não consiga cumprir com os compromissos. E isso, claro, levanta muitas dúvidas sobre o planejamento financeiro do clube a médio e longo prazo. Toda essa movimentação nos bastidores, claro, não passou despercebida. A torcida do Palmeiras reagiu de forma imediata e extremamente negativa ao saber que a Crefisa, mesmo sem ser mais patrocinador oficial do clube, está se envolvendo financeiramente com um rival direto do futebol brasileiro. E a palavra que melhor define o sentimento da arquibancada alviverde nesse momento é traição. Muitos torcedores enxergam essa atitude como uma quebra de confiança, principalmente pelo fato de que Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras, ainda está diretamente ligada à Crefisa, mesmo que oficialmente diga que não há mais vínculo formal com o clube por meio de patrocínio. A verdade é que o nome dela está envolvido, a relação com o Vasco é evidente, e o conflito de interesses é inevitável. O jornalista Paulo Vinícius Coelho chegou a revelar que essa operação está causando um verdadeiro racha interno dentro do Palmeiras. Segundo ele, a movimentação financeira da Crefisa em favor do Vasco tem gerado um desconforto enorme entre conselheiros e diretores do clube paulista, principalmente pelo fato de que o Palmeiras, por anos, teve a empresa como pilar financeiro. Agora, ver essa mesma empresa estendendo a mão para um concorrente de mercado soa como uma traição, um movimento inesperado e indesejado para muitos que ajudaram a construir a parceria vitoriosa entre clube e patrocinadora.
E por mais que a Leila tente afastar sua imagem da empresa, é impossível dissociar seu nome da Crefisa, do Palmeiras e agora, do Vasco. Mas o ponto mais delicado dessa história está justamente na possibilidade real da Crefisa se tornar sócia do Vasco em um futuro próximo. Não é mais uma questão hipotética. Os documentos apresentados à Justiça são claros, e a cláusula que permite a conversão do empréstimo em ações da SAF, caso não haja o pagamento integral até outubro de 2028, já está assinada. Isso, para muitos, não é só um detalhe contratual. É o início de uma nova era no clube carioca, uma mudança de protagonismo nos bastidores que pode redesenhar completamente o cenário do futebol brasileiro nos próximos anos. E não seria exagero dizer que, pela primeira vez, o Vasco começa a flertar com a possibilidade de se tornar um clube com respaldo financeiro semelhante ao que o Palmeiras teve ao longo da última década. A figura do Pedrinho, presidente do Vasco, entra com força nessa equação. Desde que assumiu o comando do clube, ele vem buscando alternativas para tirar o Vasco da crise, e essa negociação com a Crefisa, embora arriscada, pode ser vista como uma tentativa ousada de garantir a sobrevivência financeira da SAF. No entanto, esse movimento também revela que a situação interna do clube é mais grave do que muitos imaginavam. Um empréstimo dessa magnitude, com juros elevados e cláusulas de risco tão expressivas, só se justifica em contextos de extrema urgência. E o que se percebe, ao olhar o cenário com calma, é que o Vasco está apostando alto para não afundar de vez. É tudo ou nada. Nos corredores de São Januário, o assunto é tratado com cautela. Há quem defenda o acordo como necessário e estratégico, mas também há quem tema pelas consequências. Afinal, se o Vasco não conseguir honrar com os pagamentos, vai perder parte significativa do controle sobre sua SAF para uma empresa que já teve um envolvimento muito profundo com outro clube. Isso por si só já levanta dúvidas sobre a imparcialidade de uma futura gestão e sobre os reais interesses por trás dessa possível entrada no comando da SAF vascaína. E não é de hoje que se fala nos bastidores sobre o desejo da Crefisa de expandir seus investimentos para além do Palmeiras. A relação entre Leila Pereira, José Roberto Lamachia e Pedrinho não é de agora. Antes mesmo do presidente do Vasco vencer as eleições, ele já havia sido recebido por Lamachia na sede da Crefisa, em São Paulo. O encontro foi privado, mas ficou claro que existia ali um alinhamento de ideias. Para muitos, aquele momento foi o início de uma aliança que, agora, começa a tomar forma pública com o empréstimo bilionário e com os indícios de um possível avanço da empresa sobre a estrutura do clube carioca. E esse tipo de movimentação, inevitavelmente, fere o senso comum dos torcedores, tanto do Vasco quanto do Palmeiras, porque coloca em dúvida as intenções de todos os envolvidos. Na época em que a Crefisa tentou negociar os naming rights de São Januário, já havia um grande incômodo interno no Palmeiras. A ideia de que a empresa estaria financiando a reforma do estádio de outro clube não foi bem recebida por conselheiros e torcedores. O valor era próximo a 300 milhões de reais, e, segundo fontes internas, tudo estava praticamente alinhado até que o barulho da torcida do Palmeiras forçou um recuo. Mas agora, mesmo sem naming rights, a aproximação voltou, dessa vez por meio do empréstimo. O que se percebe é que o interesse da Crefisa pelo Vasco nunca desapareceu, apenas mudou de forma. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Prepare-se para o que pode ser o maior abalo do futebol sul-americano nos últimos anos. Rumores quentes indicam que o Vasco da Gama está prestes a entrar em uma nova era que pode transformá-lo no PSG das Américas. Fontes próximas ao clube e ao mercado indicam que Nasser Al-Khelaifi, magnata e presidente do Paris Saint-Germain, teria colocado na mesa uma proposta bilionária para adquirir o tradicional clube carioca. A notícia, que circula com intensidade nos bastidores do futebol, já provoca reações e palpites de todos os lados, desde torcedores empolgados até rivais que começam a imaginar o impacto de um aporte desse tamanho no cenário continental. Segundo o burburinho, Al-Khelaifi enxerga no Vasco um potencial de crescimento gigantesco, tanto no aspecto esportivo quanto no marketing e expansão global. A ideia seria replicar no clube carioca a estratégia que transformou o PSG em um dos gigantes mundiais do futebol,
com investimento pesado em contratações, infraestrutura de ponta e uma gestão moderna e ousada. Há quem diga que o objetivo vai além de títulos nacionais e continentais, seria criar um Vasco capaz de rivalizar com os clubes mais ricos e midiáticos da Europa, atraindo jogadores de renome mundial e tornando o clube uma referência internacional. No Rio de Janeiro, o assunto já é motivo de debates acalorados. Parte da torcida se mostra eufórica, imaginando um futuro em que o Vasco volta a disputar a elite do futebol brasileiro com força total, e talvez até conquiste a tão sonhada Libertadores. Por outro lado, existe quem fique com o pé atrás, temendo que a identidade do clube, construída ao longo de mais de um século, se perca em meio ao dinheiro e à ambição global. Mas uma coisa é certa, o simples rumor de uma proposta bilionária do PSG fez o coração vascaíno bater mais rápido, e trouxe os holofotes de volta para São Januário. Ainda não há confirmações oficiais, mas especulações sobre negociações, assessores e possíveis mudanças no comando do clube já começaram a pipocar. Analistas de mercado comentam que, caso a transação se concretize, o impacto no futebol brasileiro seria imediato, podendo redefinir padrões de investimento, visibilidade internacional e até mesmo equilíbrio competitivo no Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, torcedores e fãs do futebol aguardam ansiosos por novidades, imaginando como seria ver estrelas internacionais vestindo a camisa Cruz Maltina e São Januário se tornando um palco global. Um rumor que, se confirmado, pode marcar o início de uma revolução histórica no futebol das Américas. O burburinho está lançado. O Vasco pode estar a um passo de se tornar o PSG das Américas, e o mundo inteiro vai acompanhar cada movimento dessa possível transformação bilionária. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.